Quem foi Jonatas na Bíblia? 10 homens chamados Jonatas são mencionados na Bíblia, mas veremos agora apenas 2. O primeiro é filho de Gerson, fazendo deste Jonatas neto de Moisés. Ele era da tribo de Levi e é notório por ser o sacerdote contratado para liderar a adoração de ídolos na tribo de Dan durante o tempo caótico dos juízes, como está escrito em Juízes 18, 3, 4, 30. O outro Jonatas é o motivo deste vídeo, proeminente na Bíblia, é o filho do rei Saul. Esse Jonatas era um homem nobre, de verdadeiro caráter, fé e integridade. Apesar do ódio de Saul por Davi, Jonatas e Davi eram amigos muito próximos, como está em 1 Samuel 18, 1 a 3. E Jonatas protegeu Davi e o ajudou a escapar de Saul, como está em 1 Samuel 19, 1, 2. Visto que Davi era casado com a irmã de Jonatas, Mical, Jonatas também era cunhado de Davi. Em 1 Samuel 14, vemos o bom caráter de Jonatas em contraste com a tolice de seu pai. Saul e seus homens estavam lutando contra os filisteus e Jonatas decidiu atacar um posto avançado filisteu, 1 Samuel 14, 1. Ele levou apenas seu jovem escudeiro com ele e não contou a mais ninguém sobre seus planos. A bravura de Jonatas ao se aproximarem da guarnição inimiga estava enraizada na fé, conforme ele disse ao seu escudeiro: talvez o Senhor haja em nosso favor, nada pode impedir o Senhor de salvar, seja por muitos ou por poucos, como está no versículo 6 de 1 Samuel 14. O Senhor estava realmente com Jonatas, e ele e seu companheiro mataram cerca de 20 filisteus, como está no versículo 14. Então Deus enviou um pânico ao acampamento inimigo junto com um terremoto e o inimigo foi derrotado. Enquanto isso, o rei Saul havia colocado suas tropas sob juramento. Ninguém podia comer nada o dia todo. Jonatas, que não estava presente quando Saul fez sua exigência tola, encontrou um pouco de mel depois da batalha e comeu, como está no versículo 27. Quando Saul descobriu que seu filho havia comido o mel, ele exigiu que ele fosse morto. Foi somente através da intervenção do resto do exército que o fiel e corajoso Jonatas foi poupado naquele dia, como está no versículo 45. Jonatas não era muito parecido com seu pai. Jonatas era conhecido por seu profundo amor, amizade leal e fé em Deus, enquanto Saul repetidamente mostrou tolice, orgulho e desobediência a Deus, como está em 1 Samuel 13, 8 a 13, 14, 24 a 30, 15, 1 a 34. Deus finalmente rejeitou o reinado de Saul e o substituiu por Davi, 1 Samuel 16, 11 e 13. Jonatas foi fiel ao Senhor e se posicionou politicamente contra seu pai, pois sabia que Deus havia escolhido Davi para ser o próximo rei. Ele fez uma aliança com a casa de Davi e, portanto, reconheceu a família de Davi e não a sua própria como a linhagem escolhida para o reinado. 1 Samuel 20, 16. Jonatas e Saul, obviamente, não estavam em bons termos, pois Jonatas realmente desejava que o Senhor se vingasse dos inimigos de Davi, 1 Samuel 20, 16. E Saul, quando suspeitou da traição do filho Jonatas em favor de Davi, atirou uma lança em seu filho em uma tentativa de assassiná-lo, 1 Samuel 20, 33. Saul também insultou Jonatas e sua mãe, chamando Jonatas de filho da puta estúpido, 1 Samuel 20, 30. Em uma batalha posterior com os filisteus, Jonatas foi morto ao lado de 2 de seus irmãos, Abinadab e Malquizua, 1 Samuel 31, 2. O próprio Saul também foi gravemente ferido e disse ao seu escudeiro que o matasse. Quando o escudeiro não estava disposto a tirar a vida do rei, Saul caiu sobre sua própria espada e seu magoado escudeiro seguiu seu exemplo. Mesmo na morte, a justiça de Jonatas excedeu a de seu pai. Dessa forma, a linhagem de Saul terminou
e a linhagem de Davi continuou conforme profetizado. O filho de 5 anos de Jonatas, Mefibosete, ficou deficiente no dia em que sua família recebeu a notícia da morte de Jonatas, segundo Samuel 4:4. Mais tarde, o rei Davi honrou Mefibosete e o tratou como seu próprio filho por causa de seu amigo Jonatas, como está em 2 Samuel 9. Jonatas aparece no Antigo Testamento em 1º e 2 Samuel, o filho mais velho do rei Saul. E assim, em conclusão, sua intrepidez e fidelidade ao amigo, o futuro rei Davi, fizeram dele uma das figuras mais admiradas da Bíblia. Sabemos que seu pai Saul tentou obter sua ajuda, a ajuda de Jonatas, para matar Davi, mas Jonatas permaneceu amigo de Davi e o advertiu da ira de Saul para que Davi se escondesse. Sua história então termina com Saul, Jonatas e os irmãos de Jonatas mortos nesta batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. Despojados e expostos pelos filisteus, os corpos foram resgatados por homens de Jabes de Gileade e enterrados em Jabes. Anos mais tarde, Davi reenterrou os restos mortais no túmulo de Quish, na terra de Benjamim. Davi lamentou a morte de Saul e Jonatas em uma comovente elegia, como está em 2 Samuel 1:17 e 27. O nome Jonatas, em hebraico, é composto de 2 palavras. A primeira é Iá, uma abreviação do nome Yahweh. A segunda é Natã, que significa dar. O nome completo quer dizer o Senhor tem dado. Seu nome foi escolhido pelos pais Saul e Ainoã. Jonatas era o primogênito e legítimo herdeiro do trono de Saul, já que o reino era hereditário. Mas por causa da desobediência de seu pai, Deus transferiu o reino para Davi. Jonatas era casado. A Bíblia registra que ele teve um filho, e o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. 1 Crônicas 9:40. Meribe-Baal também era chamado de Mefibosete, segundo Samuel 4:4, 9:6. Jonatas era esse homem humilde, homem de coragem, sabedoria e honra. Embora discordasse por vezes de seu pai, era fiel a Saul, com o potencial de ser um dos maiores reis de Israel. No entanto, seu reinado não aconteceu por problemas que envolveram seu pai Saul em relação à fé e à obediência a Deus. Jonatas, no entanto, era amado pelo povo e morreu como um soldado, lutando bravamente por sua pátria. Por isso, o sepultaram-no dignamente. Seu filho Mefibosete ficou coxo de ambos os pés, como está em 2 Samuel 9:2-3, quando soube da morte de seu pai. Esta foi a história de Jonatas, príncipe de Israel, filho do rei Saul e amigo do rei Davi. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, aproveite e faça a sua inscrição em nosso canal. Aqui o compromisso com a palavra de Deus. Deixe o seu like, inscreva-se e também comente, deixe o seu comentário, nos conte de onde você é e o que podemos aprender com a vida de Jonatas. Assista agora outros vídeos especiais aqui em nosso canal. Sou Cleiton Basso e peço a Deus que abençoe a sua vida.